atividades que fazemos no dia a dia e que às vezes passa a ser despercebida e não é reconhecida para a população. Nós temos uma abrigo de menores, aberto 24 horas, com funcionários para cuidar das crianças que sofrem violência. Temos uma clínica de fisioterapia que não tem na região do nosso município, com profissionais habilitados que fazem o trabalho do resultado, com laboratório de especialidade, com terapeuta profissional, especialista que cuida das nossas crianças, oficina terapêutica, cuidado pela vereadora Deise, conselho tutelar, conselho regional da assistência social, conselho de idoso, veículo para transportar o aluno da PAI, para transportar pessoas para consulta em São Paulo, veículo para transporte de quimioterapia, veículo para quimioterapia, para hemodiálise. Mantemos funcionários, materiais, instalações, ajuda militar, cartão eleitoral, posto do INSS, posto do Detran, Banco do Povo, Correio do Decreto, Acesso a São Paulo e funcionários do fórum. Veja quantas atividades exerce a prefeitura, que não são às vezes reconhecidas pela nossa população, porque é a dedicação dos nossos funcionários no dia a dia da prefeitura. E aí tem as coisas mais pesadas. A educação, as escolas, CESEMEC, FIMEI, creche, com infinidade de professores capacitados que dão o melhor que sempre a educação para os nossos alunos, a qual foi muito custoso tomar uma atitude que nós tomamos, mas extremamente necessária, e não houve o entendimento ou o aproveitamento de alunos, trazer as escolas rurais para a cidade, os alunos das escolas rurais para a cidade. Foi um trauma, sim, mas foi estudado, foi com um bom propósito, trazer para essas crianças uma melhor qualidade de ensino para elas. E já estão começando a reconhecer isso. Os pais estão começando a reconhecer isso. Um exemplo disso eu quero dar. Uma escola rural aqui no distrito teve o ano passado 2 alunos aprovados. 2 alunos aprovados. E é por isso a preocupação com o aluno, não com o pai acordar mais cedo. A preocupação com o aluno, dar para ele uma educação decente, porque a educação é o futuro desse município. Então pagamos um ano sim, porque sabemos que a curto prazo terá o reconhecimento de todos essa medida. Cumprimento o Major Marcos Paulo, comandante 17º, de Tenente Liceu, e também nesse momento eu quero agradecer à Polícia Militar e agradecer, Tenente, o relatório da Polícia Militar sobre o carnaval realizado na nossa Santa Polícia. Tão criticado e foi votado por alguns. E um objetivo claro, uma parcela de investimento já feito pela Prefeitura, e alguns custos menores pagos pela renda da festa. E o líquido iria para a Santa Casa. A Polícia Militar inclui 3 partes colocando a situação: não violência, nenhuma agressão, nenhum furto. Nesse carnaval, a segurança que ela proporcionou, ela conclui dizendo: esta pacata cidade de Salesópolis deu o exemplo das cidades da região de como se faz um evento com segurança para a sua população. Obrigado, comandante. Obrigado pelo apoio da Polícia Militar. Obrigado para todos vocês que ajudaram esse carnaval. E ontem, nós repassamos um cheque de R$ 20.956 para a Santa Casa de Misericórdia, que foi a renda líquida do carnaval aqui que nós propusemos. São muitas outras obrigações. A saúde. O Estado, que é médico, sabe disso, a dificuldade da saúde em todo o Estado. Em Salesópolis é muito diferente. Aliás, é muito pior em Salesópolis. Que quando nós subimos, foi retirado do nosso município mais de 20 médicos pelo Estado. O Estado tentou, brigou, a Câmara tentou, brigou, mas não conseguimos trazer de volta esses médicos. Foi um trauma muito grande, um choque muito grande na estrutura de saúde do município. Mas estamos lutando. Conseguimos
4 médicos do mais médico, reestruturando a Santa Casa, intervindo na Santa Casa, que estava numa situação muito difícil. E a nossa equipe, a secretária de Saúde, eu quero prestar uma homenagem ao trabalho que ela vem exercendo. A Karen, com 8 meses de gravidez, na semana passada, enquanto eu estava numa reunião com os agricultores, ela, junto com o vice-prefeito Vanderlão, que estava me representando, numa audiência com o secretário de Saúde, relatando todas as dificuldades nossas que está ficando insustentável na saúde. Em função desse relatório, que foi levado pelo Vanderlão, pela Karen, o secretário se comprometeu a, no mês que vem, vir a Mogi das Cruzes para analisar o quadro da saúde que nós colocamos para ele, inclusive de Salesópolis. Contamos com a situação da Santa Casa, que é clara. Ele colocou claramente: vocês não podem mais ter maternidade em Salesópolis, vocês não têm perna para isso. Então nós colocamos para ele: tá. Então nós temos que ter porta aberta em Mogi para nossas gestantes chegar lá e ter o seu quarto imediatamente. E criamos estrutura para isso. Ele nos prometeu que vamos provar contando com seu apoio, que o município tem então uma ambulância UTI para transportar as pessoas para a Mogi das Cruzes e que lá todo paciente de Salesópolis tenha a porta aberta na estrutura de saúde de Mogi das Cruzes. Eu gostaria de contar o resultado da sua participação nessa reunião. Mas não gasto da UTI, não. Nós também temos que ter isso. Prometeu ajudar, não gostei. Mas sobrar para o município. Temos tantas atividades no município, centro esportivo, obras pequenas. Recentemente, em parceria com a Associação Caminhos Juntos, por exemplo, da Assistência Social, repassamos 200 mil reais por ano para a assistência social, para essa entidade que faz um belo trabalho. Estivemos numa Bragança, na diplomação de um curso de culinária. Nessa reunião não ia. A comunidade ali pediu a instalação de uma academia ao ar livre. Nós tínhamos uma academia, recentemente uma academia instalada. Quando vimos colocar a academia, o mineiro me disse que a comunidade aceitaria participar desse trabalho conjunto, parceria com a comunidade. Isso foi feito. Instalar uma bela academia instalada no Bragança. Aproveito para dizer aos senhores: temos mais 3 academias. Uma que está instalada na Avenida Nova, no Parque Central lá, uma no bairro do Fartura e uma aqui no centro do distrito. Já temos uma emenda do deputado Leandro Prata, 30 mil reais para instalar uma academia aqui. Só precisamos achar um local, uma praça, que eles querem colocar na praça. Acho que se colocar aqui na praça, vai atrapalhar um pouco. Nós precisamos achar uma praça para colocar essa academia. Então o distrito já ganha essa academia. Fazer o máximo para que toda essa engrenagem seja colocada no melhor modo possível, a população é o nosso ideal de servir. Sabemos que teremos dificuldades. Será um ano muito difícil. Em 2014, o Brasil fechou suas contas com déficit orçamentário. Um país rico fechou com déficit orçamentário. Imagine então o que devemos fazer com nossas contas para o município do Rio Buraco. Mesmo assim, o município mais pobre do Alto Tietê não atrasou um dia do salário dos funcionários. Reajustou o salário, a cesta básica, pagou o 13º em dia, nas datas previstas, pagou dívidas precatórias e parcelamentos de dívidas do governo anterior. Essa é a nossa missão. Com toda a dificuldade, estamos cumprindo o trabalho a que nós propusemos, servir a população de Salesópolis. Nesse momento eu agradeço então a toda a minha equipe de trabalho e aos senhores vereadores que compreendem as dificuldades, que ajudam no dia a dia, porque é muito difícil. Eu tenho sentido na pele, tenho sofrido, tenho, às vezes, como vocês viram, até me humilhado para poder servir essa população digna como ela merece. Vocês
Vocês sabem o sofrimento que eu passo. Vocês ouvem as vozes das ruas. Quem está com a gente. Por isso, é fundamental para mim como prefeito ter no nosso município um cidadão como o Padre Antônio, que nos dá o alento, nos dá a coragem, nos dá a paciência necessária. Eu tenho me dito, prefeito, paciência, paciência, paciência. O senhor chegou muito excitado comigo aqui. As suas palavras, os seus exemplos, a sua conduta, a sua inteligência, o seu ideal de servir, tem modificado para muito melhor essa comunidade de São Remédio e da população de Salesópolis. E hoje eu percebo que elas entendem muito mais a nossa situação e as nossas dificuldades. O exemplo está nessa comunidade de Bragança, que fez uma parceria para montar uma academia. Isso não tem que ser antes. É isso que precisa. Parceria, ajuda, participação na política. Eu disse agora há pouco que são mais de 1.500 processos do Ministério Público. E grande parte é de denuncismo, é denúncia. E denúncia da própria população, do seu vizinho. Isso não pode acontecer. É denúncia. Hoje se fala muito de Ministério Público. Qualquer coisa, vamos do Ministério Público. Vamos do Ministério Público. Paulinho está aqui, a nossa dificuldade hoje para conseguir uma ponte de madeira. O que a gente fazia? Ia no Daê, que tinha madeira no eucalipto, ia na serraria, 50% para a prefeitura, 50% para a serraria. Olha, foi uma luta, como 3 vezes para São Paulo, para a gente conseguir agora retirar as árvores derrubadas pela chuva para aproveitar para a ponte. Daí documento para nós. Um documento do Ministério Público direto do GAEMA denuncia o roubo da prefeitura em madeira do DAE. Então é difícil trabalhar. Então a gente precisa mudar realmente. Eu quero que a partir de hoje a gente saímos daqui com uma outra mentalidade. Além de tudo isso, o senhor trouxe alegria e felicidade de ver essa comunidade. O homem nasceu para ser feliz. A humanidade tem vivido desde os seus primórdios como um doente que é no seu leito, à procura de uma posição mais cômoda para seu repouso. As palavras que trazem conforto e alívio são somente as pronunciadas por aqueles que não invocam o seu estado doentio. Isso significa que a humanidade nasceu para ser feliz. Por isso ela não se aquieta na dor, nem ouve aqueles que lhe falam apenas de miséria, pois esta é uma situação acidental e provisória. Portanto, é salutar construir um futuro com amor e coragem, acreditando conquistar um amanhã onde seremos felizes. A felicidade será então sempre em nossas ações, em nossas palavras, principalmente na presença dos infelizes e derrotistas, para que eles aprendam a conhecê-la. Apresentá-la constantemente não tem o propósito de impor o nosso pensamento, mas de vê-la nascer, pouco a pouco, no coração dos que a escutam. Toda moral, toda ciência da justiça e todas as conquistas de felicidade deveriam se construir apenas como uma longa preparação para alcançarmos a verdade de modo cabal definitivo. Nesse momento, nos é dada a alegria de penetrar a verdade mais importante, a verdade do amor, da nossa alma, do nosso caráter. Nosso destino é edificado pela força do amor. Só ele tem o poder de construir, de fortalecer, de proteger a vida contra todos os abalos e decepções. Deus carrega consigo o remédio de todo o mal, o perdão. Há momentos na vida em que o dia a dia domina e obscurece
nossa mente. Então nos prostramos diante de situações que ao recebê-las dentro de nós, não as conseguimos mudar. Sucumbimos diante de nossas próprias dificuldades e deixamos o destino nas mãos de uma rotina sufocante. Seremos fortes, porém, fazendo prevalecer o poder do amor, por isso venceremos e transformaremos os acontecimentos em algo proveitoso e positivo. Temos consciência de nossa força e ultrapassaremos os limites do comum. Viemos sim para servir, não para ser servido. Servir é estar a serviço. E qual a distinção de estar a serviço e ser servido? A pessoa que está a serviço é aquela que envolve sua capacidade, sua inteligência e seu tempo a serviço de uma causa, de um trabalho, de uma causa na qual acredita deliberadamente, intencionalmente pratica isso como forma de apoio, de ajuda, de colaboração, de emprego, de trabalho. Mas isso é estar a serviço. Há uma diferença com servilidade. Servilidade é uma fraqueza moral. Qualquer pessoa, na atividade privada ou na atividade pública, aquela pessoa que se dispõe a servir a comunidade, servir uma família, servir uma igreja, servir uma causa, ela precisa servir sem fraqueza moral. Não pode confundir a ideia de serviço com subserviência ou a própria expressão de servidade. Um poeta, Alexandre Grigorodov, um escritor diplomata russo, vivido no século XIX, ele escreveu uma obra chamada A Inteligência Faz Sofrer, no qual satiriza a aristocracia russa da época. Ele afirmou: para servir, estou pronto. Para ser servil, eu ponho. Para servir, estou pronto. Para ser servil, me oponho. Ou seja, oposição ao servilismo. Qualquer pessoa que for colocada em qualquer condição na qual ela tem uma relação com a outra e com os outros, mas que exija hierarquia e respeito, tem sim que estar a serviço, mas ser servil, jamais. Finalizando, Padre Antônio, estamos comemorando então 177 anos da nossa fundação, 14 anos de distância turística. E a partir de hoje, um ano de cidadão socializadorense que começa a contar a partir de hoje, é uma pessoa que, junto com tantos nomes expressivos da nossa comunidade, o xerife, o Angelino, o seu Rui e tantos outros, Fábio Bondinho, fizeram muitos, serviram nessa cidade. Muitos que por aqui passaram fizeram o seu trabalho. Seus prefeitos foram esquecidos. Eles vieram para servir. Eles vieram dizendo o seguinte: para todos nós aqui, a partir de hoje, estamos prontos para servir. Eu vim para servir. Muito obrigado.